Recomenda-se que, após o abastecimento com novo combustível, diferente da mistura existente no tanque, percorram-se em média 6 km para que o programa Ecoflex da Marelli faça o aprendizado do combustível. Assim, quando o veículo ficar parado até o dia seguinte, a mistura estará definida e o programa saberá quais os tempos de injeção aplicar. O motor não pegará de manhã se o sistema não reconhecer, em tempo hábil, a composição do combustível após o abastecimento. Por exemplo, o veículo funcionava a gasolina, o combustível estava no final, o tanque foi completado com álcool e o proprietário percorreu poucos quilômetros antes de parar o veículo. De acordo com o programa, vale a mistura do último funcionamento. Portanto, o sistema operará com mistura de gasolina enquanto o combustível injetado na câmara for o álcool. O motor não funcionará porque a mistura estará muito pobre e com pouco avanço. Agora, se o motor parou com a mistura para o álcool e o tanque foi completado com muita gasolina, de manhã, no momento da partida, os tempos de injeção serão elevados porque o veículo funcionava a álcool. Com a gasolina sendo injetada em quantidade elevada, mais a partida frio, o motor também não pegará por excesso de combustível na câmara. Sabemos que o avanço da centelha e os tempos de injeção para álcool ou gasolina são diferentes. Com o auxílio da partida a frio e a mistura trocada, ora excede, ora falta. Assim, com a mistura invertida de manhã, fatalmente o motor não funcionará. Baseado em testes feitos por revistas especializadas, notou-se que o EcoSport precisa percorrer cerca de 6 km em estrada ou 3 km na cidade para que aconteça o reconhecimento do combustível, enquanto as outras montadoras recomendam em torno de 10 km para seus veículos flex. Percebeu a diferença? Esse é um procedimento simples e inteligente que a Ford manteve. Note que de uns anos para cá não existe mais a linha de retorno com regulador de pressão incorporado no tubo de abastecimento dos eletroinjetores ou flauta. Foi adotado um novo sistema denominado Return-less, com regulador incorporado à unidade da bomba de combustível no interior do tanque. Essa disposição técnica propicia economia em tubulação de combustível, não aquece o fluido, porque a linha não percorre o compartimento do motor e retorna para o tanque, solução que favorece o controle das emissões evaporativas, dentre outras. Essa é sem dúvida uma solução técnica e econômica, sem contar que é ecologicamente correta. Seria perfeito se não fosse um detalhe. No caso do veículo flex com sistema Return-less, o combustível demora a ser reconhecido, pois há quase meio litro de líquido a ser queimado na tubulação em direção aos bicos injetores até a chegada da nova mistura. No caso do EcoSport Flex, o combustível circula rapidamente pelo sistema e retorna ao tanque, acelerando a mistura através do reinício de ciclo. Será que os engenheiros não pensaram algo do tipo? Em vez de economizar para a montadora, e já que o proprietário não percorre a quilometragem recomendada, vamos dar uma mãozinha e acelerar o processo para minimizar os problemas de reconhecimento do combustível? Bom, se foi algo parecido, não sabemos, mas o problema do motor com o sistema flex não funcionar de manhã gerou uma expressão conhecida nas oficinas do Brasil como a pane do dia seguinte. A verdade é que no EcoSport Flex, a incidência do problema diminuiu muito com a nova, porém velha, solução aplicada. Ponto para Ford. O reservatório com um eletromotor de partida frio e solenoide de controle de injeção de gasolina está instalado atrás da parede corta-fogo no compartimento do motor. Quando a temperatura do motor estiver menor que 20 graus Celsius e a mistura abaixo de 11:1, a UCE aciona a partida frio para facilitar o funcionamento do motor. Algumas pesquisas apontam que um dos maiores vilões do consumo elevado de álcool nos veículos flex, se não maior, descontando aqui o abuso do pedal do acelerador, tem a ver com a quantidade excessiva de água misturada ao álcool. Além do consumo elevado, o álcool batizado provoca certa instabilidade no funcionamento após a primeira partida. O álcool hidratado, por lei, não pode ter mais de 5% de água em sua composição.
Mas aí é que está o problema. Por ser miscível, adicionam água no álcool em busca de lucro fácil. Lamentavelmente, isso está acontecendo em determinadas regiões nos postos de revenda. Até não serem pegos pela fiscalização em determinados estabelecimentos, a mistura pode chegar a 10% de água ou até mais. O primeiro sintoma é o funcionamento instável com o motor frio, que melhora gradativamente após o aquecimento. Isso é um forte indício de álcool adulterado, que pode levar a um falso diagnóstico e induzir a troca de componentes de ignição, como velas, cabos e bobina. Guardadas as diferenças que existem entre os multímetros, no que se refere ao range, nas medições que envolvem componentes eletrônicos, é improvável obter medidas exatas entre os sensores semelhantes. Dessa forma, a tolerância de até 5% no resultado é tido como valor correto por aproximação. Tenha essa informação em mente quando comparar os resultados dos testes com as referências especificadas nas tabelas dos manuais. O sensor de pressão do coletor de admissão é uma unidade integrada com o sensor de temperatura do ar, TEMAP. Localizado no coletor de admissão, sua função é informar ao UCE a temperatura do ar admitido e pressão no interior do coletor de admissão. O sensor TEMAP é constituído de um resistor NTC, um elemento piezoelétrico e um circuito elétrico amplificador de sinais alimentados com uma tensão de referência de 5 volts fornecida pela UCE. Quando acontecer uma alta pressão no interior do coletor, com a borboleta toda aberta e com o motor ainda em baixa rotação, será gerada uma tensão alta. Quando acontecer uma baixa pressão no interior do coletor, com borboleta pouco aberta, será gerada uma baixa tensão. No cálculo de quantia de ar admitido, a UCE compara a pressão atmosférica com a pressão lida no coletor. A UCE percebe a pressão atmosférica pelo sensor MAP nas seguintes condições. Quando o motor está parado e o contato da ignição é ligado. Com o motor funcionando em baixa rotação no momento em que a borboleta é rapidamente aberta. Durante a instalação do sensor TEMAP, observe a vedação entre o sensor e seu alojamento. A má instalação permite a entrada de ar não medido pelo sistema e afeta o funcionamento do motor. Para o teste de resposta do MAP, o conector do sensor deve estar encaixado. Proceda da seguinte forma. Providencie uma agulha e insira o pino 75 do conector da central, que corresponde ao pino 1 do sensor MAP. Posicione o multímetro na escala volts DC. Utilizando uma extensão com garras nas pontas, fixe a ponta de prova preta no negativo da bateria. Meça a tensão no pino 1 com a ponta de prova vermelha e funcione o motor. Agora, varie a aceleração e observe a resposta do sensor MAP quanto à mudança de pressão no coletor de admissão, ora acelerando, ora em marcha lenta. A variação de tensão alterna conforme os movimentos do acelerador. Se a tensão ficar num valor fixo ou pouco variável, verifique o sensor MAP quanto à sujeira acumulada na parte de contato com os gases no interior do coletor de admissão. Se depois de limpo a falha persistir, substitua o sensor MAP. Guardadas as diferenças entre os multímetros no que se refere ao range nas medições que envolvem componentes eletrônicos, é improvável obter medidas exatas entre os sensores semelhantes. Dessa forma, a tolerância de até 5% no resultado é tida como valor correto por aproximação.
Localizado no interior do sensor TEMAP, o sensor de temperatura do ar admitido trabalha de forma integrada ao sistema de medição de pressão e temperatura do ar no coletor de admissão. A temperatura do ar admitido no coletor de admissão é realizada segundo o princípio da resistência NTC, ou seja, quanto maior a temperatura, menor o valor da resistência e vice-versa. Para o teste na bancada, posicione o multímetro na escala Ohm e meça com as pontas de prova nos pinos 3 e 4 do TEMAP. Se a temperatura for ambiente e o motor não entrar em funcionamento, na casa de 28 graus Celsius, o valor fica em torno de 1,9 kΩ.